Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara. Lembrando que você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 991637905. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, neste domingo, 19 de março, Rio Preto completa 171 anos de fundação, né? E várias atividades estão previstas aí pela cidade, atividades culturais, mercadão, praças, enfim, atividades culturais, né? E a Prefeitura também tem realizado neste mês o anúncio de diversas obras, revitalização do bosque, estação ferroviária, vai entregar a nova rodoviária, se der tudo certo. Mas para falar sobre a data e sobre tudo que tem sido feito, recebo aqui no estúdio o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, que está acompanhado do presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, e do deputado estadual Itamar Borges, que tomou posse nessa semana para o 4º mandato, né, deputado? É isso mesmo. Obrigado a todos pela presença. Passa para o Paulero. O Paulero, acho que é só fazer uma saudação para o prefeito antes de a gente ouvir a palavra do Edinho. Que alegria imensa poder receber aqui na Câmara Municipal, na Casa do Povo, a presença do nosso querido prefeito Edinho Araújo, que nós temos o maior respeito e a maior sinergia, que nós trabalhamos juntos pela cidade. Receber aqui também o Itamar Borges, deputado atuante, morador de São José do Preto, que tem feito um trabalho realmente brilhante, né? Fazendo essa ponte de ligação entre a Prefeitura e a Assembleia, procurando recursos, trazendo aí melhorias para a cidade. Então é importante receber as autoridades aqui na Câmara, receber principalmente o prefeito municipal, para que ele possa estar aqui falando um pouquinho desses 171 anos, né, dessa cidade aplaudida no Brasil inteiro, e possa falar das inaugurações, do que está acontecendo para a gente comemorar 171 anos. Então estou muito feliz, enquanto presidente da casa, receber essas autoridades nesse dia. Bacana, presidente. Bom, prefeito, vamos lá. O senhor já é o prefeito com o maior tempo de mandato, nós vamos para 16 anos de Edinho. Queria que o senhor dissesse como que o senhor vai entregar a Rio Preto, o ano que vem, 172 anos, mas a Rio Preto de hoje com a Rio Preto lá de 2002, quando o senhor assumiu pela primeira vez. O que nós avançamos e o que falta fazer para os próximos anos aí para a gente atingir um padrão de primeiro mundo mesmo? Bom, primeiramente dizer da minha alegria de poder voltar aqui à Casa do Povo, como muito bem disse o presidente Paulera, acompanhado do Itamar Borges, deputado estadual, nosso amigo, dizer desse momento, né? Porque a gente às vezes não se dá conta, Alexandre, do quanto é importante uma cidade viver em harmonia, a palavra que o presidente da Câmara usa sempre, sinergia entre os dois poderes. Eu vivencio a vida pública, como todos sabem, há 50 anos. Eu já acompanhei crises em algumas cidades importantes de São Paulo e do Brasil. Quanto tempo leva a cidade para retomar, para começar onde estava no passado. Então, a nossa situação é sempre de avanço. E isto é resultado de uma cidade que tem consciência da sua história. Porque quando nós comemoramos 171 anos de fundação, é preciso lembrar dos nossos antepassados. Lembrar que São José do Rio Preto começam com os mineiros, depois com os baianos. Eu, por exemplo, eu sou um resultado disso. Eu sou Edinho Coelho Araújo. Araújo é baiano, Coelho é mineiro. Também, Araújo, baiano de Guanambi, do meu avô, Coronel Araújo, que abriu Santa Fé do Sul, quando era sertão de Rio Preto, e Coelho, de Pratinha, Minas Gerais, o meu avô José Bernardes Coelho. E depois vieram os nossos imigrantes, né? Principalmente os italianos, os espanhóis, que num primeiro momento eram uma colônia maior que os próprios italianos, portugueses, sírios, libaneses, árabes, enfim, japoneses. Rio Preto é resultado dessa miscigenação, desse conjunto de etnias e que fazem uma cidade que pulsa progresso.
a região do Brasil que tem uma posição geográfica como nós temos, né? As melhores rodovias do Brasil estão aqui, né, Paulera? O Rio Grande aqui próximo, São José dos Dourados, o Tietê, o Paraná, terras férteis, economia diversificada. Por isso, um governo que é a representação, e eu tenho visitado muitas escolas nesses últimos dias, então as perguntas que as crianças fazem, né, como que é, e até ainda há pouco estava numa escola que tem lá um conjunto de vereadores, principalmente de mulheres vereadoras. Eu até parabenizei por esse espírito de cidadania. Nós fizemos isso, eu quando prefeito de Santa Fé, fizemos o governo Mirim, né? O Itamar depois aqui também. A gente tem a Câmara Aqui Mirim, tem a Câmara Mirim, jovem. tá certo? Isso é muito importante, por quê? Porque nós temos que despertar na criança que política não é palavra feia. Porque político é alguém que é fundamental no desenvolvimento. Não há nada, não acontece nada sem a política, sem a boa política. É bom que se ressalte, sem a boa política. E é essa que nós temos procurado fazer, em sintonia com a sociedade civil, com os empreendedores, com a iniciativa privada. E é isto que acontece em Rio Preto hoje. E por isso que nós temos que celebrar. Por isso que nós temos que dizer, porque a tendência normal, a tendência da maioria é falar o negativo. É contaminar. Uma coisa, você que nos assiste, tá certo? Conversa com alguém pessimista. Como é que você sai da conversa? Você sai para baixo. Conversa com alguém que fala de coisas boas, de esperança, de sonhos, de futuro. Você sai entusiasmado, com vontade de ir para a luta, né? E é isto que acontece com o Rio Preto. Então, nós estamos celebrando com muitas inaugurações, muitas obras que nós estamos dando início. Você disse ainda há pouco sobre a rodoviária. A rodoviária vai ficar pronta muito em breve, mas depois eu quero inaugurá-la quando tiver os ônibus entrando e saindo. Eu não quero inaugurar, né, a rodoviária, ela pronta e depois sai de lá e continua a montagem dos guichês, das salas VIP. Não, eu quero inaugurar a rodoviária, então isso vai demorar um pouquinho mais, mas vai ficar à altura de São José do Rio Preto. O Paulera acompanha essa nossa luta. Fizemos ali uma equação de muitas fontes de financiamento para colocar a rodoviária como ela vai ficar. O Teatro Municipal Humberto Sinibaldi vai ter até pista para o ator aquecer para entrar no palco. Uma coisa espetacular. Ninguém tem a menor ideia de como vai ficar o nosso Teatro Municipal. Vamos dar ordem de serviço hoje. É do nosso bosque, que vai ser Zoo Botânico. Vai ficar um tempo fechado, mas nós queremos entregá-lo o ano que vem. Vai ser um show para a meninada. E aqui entre nós, né, Alexandre, nós quando assumimos agora nesse segundo momento, lá no primeiro momento atrás, o Museu do Silva estava interditado. Agora, quando voltamos em 2017, Cidade da Criança interditada. Casa da Cultura interditada. E nós resolvemos o problema. Hoje, tem que perguntar para o político o seguinte: o que é que você tem feito? O que você tem feito com o seu mandato? Mandato que vem do povo. E nós podemos dizer, né, Paulera? Sim. Nós podemos dizer, né, Itamar? Podemos dizer que nós temos trabalhado pelo desenvolvimento da cidade e da região. E queremos cada vez mais estarmos unidos. Eu acho que é isso. E vocês da imprensa, né? Cumprimentar você, que é um exemplo de jornalista, cumprimentar a nossa imprensa falada, escrita, televisada, que constrói o desenvolvimento da nossa cidade, e vamos continuar trabalhando. Essa semana, eu tive 2 dias em Brasília, eu contactei com todo mundo, desde o presidente da República e ministros. Na quarta-feira, em São Paulo, com secretários ao lado do Itamar. É isso que o prefeito de Rio Preto tem que fazer. Eu vou brigar com quem está com o poder constituído, legalmente empossado. Não, Rio Preto tem que posicionar a cidade. E faço isso com a maior tranquilidade. Tá certo? Porque nós temos o que é o município? É um ente da federação. É um ente da federação que muitas coisas se resolve com os recursos que nós temos, mas a maioria das questões, das demandas, eu preciso do apoio do governo de São Paulo. Por isso eu preciso dos deputados, preciso do Itamar, preciso do governador Tarcísio, dos nossos secretários e preciso dos ministros. E aqui eu quero dizer da alegria que tenho, porque eu tenho 50 anos de vida pública, né? Paulera, você sabe, o Itamar, o Alexandre, vocês que nos acompanham sabem. Eu chego no ministério, eu vou conversar com o ministro, eu fui colega do pai dele, né? É o caso do Jader Barbalho.
Eu vou conversar com outro ministro, é o Renanzinho, que foi governador lá do Alagoas, e fui colega do pai dele. Eu vou conversar com a Simone Tebet, fui colega do pai dela, que foi presidente, que é o Rames Tebet. Eu chego em São Paulo, tá certo? Fui conversar, o Itamar acompanhou com o Marcelo Branco, que é o secretário da Habitação. Eu fui amigo do tio dele, que foi secretário, que é o Adriano Branco, secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Portanto, isso eu acredito a Rio Preto. E ser o prefeito de uma cidade com a pujança de Rio Preto, um prefeito que tem um relacionamento e uma história como eu tenho, tá certo? Quem ganha é a cidade, facilita. Sim. E com os partidos, né? O pessoal tem que entender que quem governa são os partidos políticos. Porque nós chegamos onde chegamos, o Paulera chegou onde chegou, através de um partido político, que é o PP, o partido dele. Eu e Itamar temos o nosso partido, que é o MDB. Mas nós não ganhamos, ninguém ganha eleição sozinho. Nós somos frutos de uma aliança. Precisa entender. E toda aliança tem que ser aberta, tem que ser debaixo do sol do meio-dia, transparente, para que ninguém tenha dúvida de que nós estamos fazendo as coisas dentro da regra do jogo, republicanamente, e buscando o progresso e o desenvolvimento que Rio Preto, graças a Deus, vive. Esperamos que tenha perspectiva sempre. Por isso, eu insisti no planejamento. A cidade tem que ter planejamento para décadas, não planejamento de um governo, mas planejamento de uma cidade que quer sempre avançar e quer ter a segurança de que substitui, sai o Paulera, sai o Edinho, entre pessoas que possam dar continuidade a esse trabalho de forma séria e objetiva. Muito bom, sem dúvida. Fora da política, como o senhor disse, só a barbárie. Deixa eu passar para o deputado Itamar fazer uma saudação sobre os 71 anos e o que Rio Preto pode esperar desse mandato do deputado Itamar Borges, agora residindo e domiciliado aqui, deputado. Alexandre, eu vou dizer que, como o Edinho, eu que já fui vereador, sei da importância dessa casa, Casa do Povo, parabenizar o Paulera. Paulera, ele é o legítimo presidente que o cidadão se sente representado na figura dele. Por tudo que você faz, Paulera, como vereador, em todos os seus mandatos, como presidente anteriormente, agora, como cidadão, a história de vida sua, então, parabéns. Realmente, Rio Preto é honrada com você na presidência do Legislativo. E, da mesma forma, o prefeito que temos. Você fez uma pergunta para o prefeito Edinho no início. Edinho, você começou e como era e agora? E o Edinho, você viu que muitas das coisas o Edinho passa essa mensagem. Ele não é de ficar falando de si. Mas já que ele não falou, eu quero dizer. O Edinho, se você for buscar essa história, e aí ser deputado de uma cidade que tem um prefeito como o Edinho, que tem um vereador presidente da Câmara como Paulera, fica fácil. O Edinho, ele relatou aqui, por exemplo, como ele transita em Brasília, como ele transita em São Paulo. A nossa presença, com certeza, reforça, fortalece isso, mas o Edinho, ele tem uma história que fala por si. Ministro federal, estadual, prefeito há tanto 5 mandatos de prefeito. Então, o Edinho tem uma história muito importante e a visão de um estadista. E essa visão fez com que ele transformasse uma cidade que não tinha saneamento, totalmente saneada, com água e esgoto tratado. Uma cidade que faltava muita infraestrutura, uma cidade hoje que tem hoje toda a infraestrutura e até um rodoanel viário fantástico e trabalhando já pelo macro rodoanel que ele quer promover na região metropolitana como presidente da região metropolitana. Então, eu falo isso por quê? Porque nós estamos comemorando o aniversário de Rio Preto, 171 anos. E eu, quando era prefeito lá em Santa Fé, onde o Edinho foi também, eu costumava dizer que a cidade faz aniversário, mas quem recebe o presente é a população. E é isso que tem acontecido. Essa estrutura de Rio Preto, uma cidade bela, a terceira melhor do país para se viver, toda a infraestrutura, os avanços e investimentos na saúde que o prefeito tem feito, as parcerias que somamos a ele, à Santa Casa, ao HB e a todas as estruturas. A área social, o Edinho sempre foi um prefeito
com sensibilidade, sabe que a população, Gama, e você, Paulera, que vem lá do solo batido, vamos dizer assim, sabe, o Edinho se preocupa com as pessoas. Ele é um governo que cuida da cidade, mas antes de cuidar da cidade, pensa e cuida das pessoas na área social, nos programas sociais. Tanto é que a comemoração de aniversário da cidade tem desde lançamentos de investimentos públicos, de acesso público, até mesmo um entretenimento e um impulsionamento que serve de lazer atrativo e turismo, como o zoológico, e você passa para a área social, que são as ofertas de serviços. E eu, como deputado estadual, tenho priorizado isso. Eu destinei recurso esse ano para todas as entidades sociais. O Paulera acompanhou, o prefeito Edinho acompanhou, todas as entidades estão recebendo recursos, além dos nossos hospitais, além da parceria com a prefeitura. Então, eu acho que é esse compromisso, ser deputado de Rio Preto, morador de Rio Preto, e poder apoiar o presidente da Câmara e o prefeito que temos, que representa um orgulho. O Edinho, indiscutivelmente, ele faz a maior gestão de todas as suas gestões e já é disparadamente o maior prefeito da história dessa cidade, com tantos feitos e com tantas transformações que ele proporciona na cidade. Portanto, a cidade tem muito para comemorar os seus 171 anos. Perfeito, deputado. Bom, tem vários assuntos pontuais para eu tratar com o Edinho aí do que está acontecendo. Se não der tempo hoje, eu prometo que nós voltamos. Depois a gente marca com mais tempo. Eu sei que o prefeito está hoje com a agenda um pouquinho apertada, mas o deputado falou muito do social. Eu queria que o senhor falasse um pouco da inauguração do Centro Pop, que eu acho que é um equipamento bastante importante e acabou gerando um ruído aí na imprensa. Essa questão que ganhou até uma proporção, acho que as pessoas não entenderam direito. Certo. Num primeiro momento, queria que o senhor deixasse. Alexandre, é oportuna a sua pergunta. Queria mais uma vez agradecer o apoio da Câmara, do Paulera, do Poder Legislativo, agradecer o apoio do Itamar, que tem nos acompanhado e muito. No final do ano passado, nós tivemos aí uma destinação de 20 milhões da saúde, que teve a participação do Itamar, que foi importante para a gente até fechar as contas da saúde, que você sabe que a saúde, o gasto é sempre maior do que aquilo que se imagina no início. Então, o Itamar aqui, para toda Rio Preto, fica o meu agradecimento, o agradecimento de Rio Preto ao seu trabalho, que eu tenho a certeza que vai ser continuado, vamos continuar essa parceria e sempre em busca de resolver questões, né? O prefeito tem que ser objetivo, né? Prefeito, eu lamento não ter passado pela Câmara, mas a minha convivência depois de um mandato de 6 anos praticamente em Santa Fé e 16 anos aqui, 15 já, eu aprendi muito com o Poder Legislativo, porque eu sei o quanto eles são importantes, que conhecem e têm a sensibilidade da questão. Com relação ao Centro Pop, Alexandre, nós estamos organizando a cidade. Isso é uma questão que às vezes eu pago caro por isso, né? Que às vezes às vezes o cidadão é multado porque tem um problema qualquer no trânsito e aí ele acha que é o Edinho que multou. Eu não multo ninguém, até eu tenho uma certa ojeriza por multa, eu acho que o processo tem que ser educativo. Mas, e organizar a cidade. A cidade, me cabe colocar padrão na cidade. A cidade, hoje, Rio Preto, ela tem padrão. Né? Ela está organizada no seu todo, né? Com o anel viário, que disse aqui o Itamar, e o Paulera acompanha e foi partícipe, protagonista conosco, vai dando um equilíbrio para a cidade. E a questão que é hoje presente em todas as grandes cidades, e eu vou dar um depoimento aqui do que eu ouvi lá em Brasília essa semana, segunda ou terça-feira em Brasília, conversando com prefeitos de rede, não vou dizer a capital, mas 2 capitais do norte do país, que recebem imigrantes, falaram que o papel deles é botar a gente dentro do ônibus, que eles querem vir para São Paulo, para o estado de São Paulo. Falou isso para mim, eu tive que ouvir essa questão. Não, nosso problema é o seguinte, nosso problema é botar no ônibus e mandar, que eles querem, ele falou assim, depois ele consertou assim, porque eles querem onde tem trabalho, onde tem emprego, é São Paulo, né? Então, nós temos essa questão das pessoas em situação de rua, que conflitam muito no centro da cidade, porque eu sou um defensor do centro da cidade. Poucas cidades do porte de Rio Preto têm um centro vivo, um centro restaurado, bonito, limpo, como temos aqui.
Agora, tem algumas horas da noite e tal, né? Depois das 6 horas é um tal de mexer em locais de lixo, lá Caçamba. nas caçambas, né? Nos latões lá. O pessoal fica procurando, tá certo, uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, essa coisa toda, e joga todo o lixo. Eu passo ali, eu vejo, fico horrorizado com aquilo. É claro que quando eu passo à meia-noite, já está tudo limpo, já está sendo lavado, está tudo em ordem. Aí quando amanhece, antes das 6 horas da manhã, também acontecem alguns problemas no centro da cidade. E nós temos, o que acontece? Rio Preto é uma cidade assim. A Rio Preto não falta nada, é bom até vivendo em situação de rua. É isso que acontece. Calor, tem comida, calor, né? não falta comida. O que eles alegam? Não falta comida, não falta roupa, tá certo, né? E então, uma cidade, e nós queremos que a cidade seja dadivosa, seja uma cidade, a sociedade onde tenha compaixão com as pessoas, que exerça a caridade, isso é muito importante, mas nós temos que organizar. E o Centro Pop vem para organizar. Quero que aquelas instituições que dão comida, vão lá, vai ter a cozinha coletiva, façam a comida lá, tá certo? Então, isso causou um certo frissonzinho aí e tal, mas as pessoas vão entender, não vai faltar comida para ninguém, mas, por exemplo, a questão, ainda há pouco eu estava dando uma entrevista numa emissora, e falou, prefeito, e essa questão dos pontos de apoio, que o pessoal joga lixo... Bom, quando nós assumimos em 2001, o Paulera foi meu secretário de Serviços Gerais, logo em seguida, criamos, né? Tinha 1.800 pontos de desova. Era uma desorganização, não tinha nenhum ponto de apoio. Então, o que nós fizemos? Ponto de apoio. Porque a prefeitura tem que dizer, não pode fazer assim, mas pode fazer como? Então, não pode jogar lixo aqui. Por quê? Porque tem os pontos de apoio estabelecidos. Tem alguns que estão precisando ainda de um trabalho melhor, mas tem pontos de apoio que estão uma beleza. Aquele de Schmidt, por exemplo, está fechado, tudo organizadinho, fechado. Investimos nisso. Aquilo que o Itamar falou, que o Paulera disse e acompanha também com tanta presteza, é a infraestrutura e a organização da cidade. Então, o Centro Pop vai ser inaugurado dia 24, sexta-feira que vem. Vamos homenagear o Ataíde, que foi um cabeleireiro que cortava cabelo, que tinha uma visão social, uma figura que eu me lembro dele, tá certo? Do trabalho que ele prestava lá no asilo de Schmidt, ali na Basílica, enfim, nós estamos homenageando o Ataíde e queremos organizar essa situação em sintonia com todos, porque o comércio precisa ser prestigiado, o comércio não pode ser sacrificado, né? E eu tenho uma relação muito grande com isso, a Câmara tem sido um papel importante, o vereador, o Cabo Júlio, que tem acompanhado em nome do Poder Legislativo, né? E depois, no dia 19, nós vamos inaugurar a casa que era do clero, uma casa que vai ser casa de passagem, depois da missa do domingo, dia 19, que é o domingo, dia 19, que é o dia do aniversário, nós vamos para lá, uma parceria entre a prefeitura e a diocese, tá certo? Então, vamos tentar resolver essa questão. Então, nós estamos buscando esse apoio com o Poder Judiciário, com o doutor Evandro, tá certo? Com com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, nós estamos numa união em torno da solução dessa questão, que é um problema presente em todos os lugares, especialmente em cidades que são cidades abertas, cidade democrática e que tem esse espírito caridoso, que é a nossa Rio Preto, que eu espero que continue. Mas vamos fazer o serviço de forma organizada. Tá certo, prefeito. A gente teria vários assuntos aqui para tratar. Eu sei que o senhor tem um compromisso inadiável agora meio-dia, então vamos encerrar por aqui. Quero agradecer, mas deixar o compromisso do senhor voltar um dia. Eu vou voltar porque você merece e o Poder Legislativo também. E a TV Câmara é uma televisão patrimônio da cidade, de Rio Preto. Patrimônio que eu tenho. Queria que o senhor deixasse uma última mensagem só ao Rio Pretense. É de alegria, de muita determinação. Eu sou um dos políticos mais longevos do Brasil, todos sabem. 50 anos de vida pública, 12 mandatos. Está bem explicado no seu livro, maravilhoso, né? Eu recebi uma cópia, está tudo no seu livro. Né? Tá certo, você recebeu o livro e nós tivemos a oportunidade de colaborar com as entidades aí. E esse livro é a participação de todos. Eu digo sempre e repito, ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos de equipe, nós precisamos de trabalhar em conjunto. Tem eleição, tem palanque, tem palanque. Terminou a eleição, terminou o palanque.
acabou, vamos para o trabalho, vamos para o trabalho. Agora, é claro que vamos viver daqui a pouco, ano que vem tem eleição, tem gente que é candidata à reeleição, tem gente que é candidata a prefeito e tal. Eu acompanho tudo isso e tal, mas eu quero dizer que eu preciso governar a cidade. E eu preciso de todo mundo, tá certo? Lá na frente eu vou tomar a posição, tal, tá certo? Queremos que a cidade esteja sempre bem posicionada, mas nós queremos agora o apoio de todos. Quem está no governo federal, quem está no governo estadual, dos nossos deputados, eu quero convidar todos para, unidos, vamos fazer um grande planejamento para que a cidade nunca retroceda. Esta é a minha preocupação. Rio Preto não pode retroceder. Ela tem que fazer daqui para mais, daqui para melhor. E é com esse espírito de que Rio Preto é essa cidade abençoada. E viver em Rio Preto é um privilégio. Eu quero agradecer a Deus e a todos que nos assistem. Rapidinho, uma última questão que eu não poderia deixar passar. O senhor falou que esteve em Brasília e teve com o presidente Lula. Como é que está a relação com o presidente Lula? Ótima. Reataram a amizade? Ótima, ótima. Ela nunca foi rompida, né? Apoiamos a Simone, né, no primeiro turno e encontrei com os ministros, todos foram meus colegas, né? Ficaram muito felizes. Tinha alguns que eu não conhecia, por exemplo, o ministro da Educação, mas tive uma boa relação, coloquei a questão dos autistas para ele, tá certo? Poucos ministros que eu não conhecia, o Rui Costa foi meu colega, morávamos no mesmo condomínio, lá em Brasília também, então eu tenho um relacionamento muito bom, Padilha, das relações institucionais, e a própria Frente, né, Nacional de Prefeitos, que eu me posicionei, né, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, o Paes, junto com o Bruno, prefeito de Salvador. Estava na mesa lá. Estava na mesa e depois participando ativamente, né, levando a minha contribuição. Fiquei com uma área que é de ferrovias, de mobilidade, colocando a questão da mobilidade urbana, que é um problema muito sério. Então, nós vamos cada vez mais posicionar Rio Preto e, se Deus quiser, nós vamos avançar sempre, que é isso que é importante, avançar sempre, mas unidos. Tá certo, prefeito. Obrigado. Obrigado pela presença e fica já o compromisso de o senhor voltar aqui, mas aí para a gente conversar mais longamente sobre tudo. Agradecer ao deputado Itamar, o presidente Paulera, quiser deixar um último recadinho, presidente? O recado é a alegria, né? A casa está aberta. Obrigado, prefeito Edinho, dizer do orgulho que a gente tem de poder estar junto trabalhando, a sua sensibilidade, né? O meu amigo Itamar, deputado, que eu conheço desde criança, né? Todo mundo já sabe a nossa história, né? Desde lá do Cacareco, né? Cacareco, a sua mãe, Dona Zilda. Eu não canso de falar, porque foi um momento marcante na minha vida, quando eu era jovem, quando eu comecei a viajar. Isso há mais de 45 anos atrás. Tem muita lenha para queimar, hein, Paulo? Então, você tem muita lenha para queimar, viu? Você e Itamar, viu? Nós estamos felizes de ver a cidade avançando, crescendo. E sempre falo dessa sinergia, o prefeito também vai nessa linha. Por isso que a Rio Preto é aplaudida, porque aqui não tem briga. Aqui as coisas caminham. A cidade é onde o legislativo e o executivo não andam juntos. Sabe o que acontece? Não acontece nada. As coisas param, não avançam. E quem perde? Não sou eu, nem o Edinho, nem o Itamar, é a população. Portanto, vamos celebrar, como o prefeito sempre fala, essa união, e quem ganha é a população, porque as pessoas não nascem... O prefeito fala sempre isso, hoje ele não falou. As pessoas não vivem no Brasil, não vivem em São Paulo, vivem aonde? Na cidade, vivem em São José do Rio Preto. Portanto, nós temos que trabalhar juntos para poder honrar os nossos mandatos e dar satisfação dos nossos atos. Se você é público, você tem que dar satisfação, dar explicação. Quando eu era vendedor de azeitona, eu não dava explicação para ninguém. Hoje, eu, Edinho e Itamar, nós temos que dar essa satisfação. Dá a cara a tapa. Deputado, rapidinho, quiser deixar uma saudação. Só fechar mesmo parabenizando a nossa querida Rio Preto, a brilhante Rio Preto, pelos seus 171 anos. E, claro, parabenizar a toda a população e o prefeito Edinho por tudo que está entregando para a nossa cidade, para o nosso povo, e o Paulera pelo legislativo que exerce. Maravilha. Obrigado, deputado. Obrigado, prefeito. Obrigado, presidente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se quiser rever esse programa, ele vai ao ar logo mais às 8 horas da noite, novamente a reprise, e amanhã cedinho às 7 horas da manhã, e ao longo de todo o fim de semana aí de comemoração dos 171 anos de Rio Preto. Obrigado pela audiência. E o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro, para encerrar.
Acompanhe a programação, que nós vamos fazer uma programação em Verdade, mais esquecemos de de falar, 20, né? em Então mais vamos de lá. 20 espaços da cidade. Cultural, Porque eu né? tinha um valor, uma importância, que se eu fosse contratar uma grande dupla, não dá para pagar. Hoje você sabe, com essas duplas, banda, essa coisa toda, infraestrutura, custa muito caro. Eu falei, vamos distribuir, já falei o Ganga e o Jorge, eu falei, distribua para os nossos artistas, para os artistas Sim, locais. a gente já está até com o certo? VT rodando então, da tá aí, programação rodando, completa então aí. vai para todos os lugares, todos os espaços e prestigiando o nosso artista, a prata da Uma casa. pergunta que todo mundo está fazendo, bolo não vai ter esse ano? Vai ter bolo, vai ter bolo no Mercadão, vai ter bolo no Mercadão. Depois que nós voltarmos lá, porque o problema está sendo horário, né? Está difícil encontrar um horário compatível. Mas depois que voltarmos lá da inauguração da Casa de Passagem, que vai ser a Casa da Esperança, Lar da Esperança e tal, nós vamos voltar aqui no Mercadão. Vai ter um bolinho sim, tá certo? Você e aqueles que nos acompanham estão todos convidados. Maravilha. Prefeito, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Rio Preto é uma cidade que cresce a